Olá, olá, olá. Atenção, eu sou o Carlos e ela é a... Cláudia, Ah, Climatério Casal Brasil. isso. A gente está aqui, bom, não somos médicos, né? Eu falo com ela sobre isso há anos, né? Desde quando eu comecei a namorar você, não foi? Logo Pouquinho depois, um claro. pouquinho depois mesmo. Porque na verdade eu não entendia nada do que estava acontecendo com ela e tampouco você, né? Mas eu falava que eu tinha alguma coisa de estranho. Você dizia que não era nada. Então, é aquela coisa do homem, né? A gente não entende nada, cara. E às vezes a gente não tem... Por isso que é Climatério Casal Brasil e a gente tem a parte, né? Climatério Casal Brasil para casais. É para que o homem também tenha essa chance que eu estou tendo aqui de debater, de procurar entender a sua companheira, enfim, para que a gente possa dialogar sobre isso. Bem antes de namorar a Cláudia, eu não entendia por que as separações dos casais aconteciam nessa época, assim, entre os 45 anos, oscila um pouco de idade entre homens e mulheres, né? Entre 45 e 55 anos, 58 anos, enfim. A menopausa começa quando? Nessa faixa, o climatério antecede a menopausa. E o que acontece? No Brasil, a faixa é de 45, 47 até os 55, 57. A mulher pode estar entrando na menopausa quando ela está com 12 meses sem menstruar. Aí sim ela entrou na menopausa, dá para se ter esse parâmetro, né? Então, aí, bom, criamos esse projeto, eu não entendia nada, aí a Cláudia começou a fazer o tratamento, e ginecologista, endocrinologista, psiquiatra e tal, e a gente começou a debater. Eu não entendia as mudanças de temperamento dela, assim, e, né, o homem foi educado meio que escondido, né, desde quando a mulher teve a primeira menstruação, a menarca, é uma coisa, é um tabu, né, que escondem da gente, escondem dos irmãozinhos, e os homens acham que isso é uma doença, e na verdade não é. Mas depois vocês vão ver sobre isso na descrição do canal, que é o Climatério Casal Brasil, tá? Climatério para casais sem tabus. Sem tabus, tá bom? Porque aqui participam os homens também, os homens interessados em debater e que sejam respeitosos, tá? E não palhaços brincalhões, porque a conversa é séria, tá? Nossa, que assim, para eles vai abrir um horizonte, encaixar as peças do quebra-cabeça, porque se nós mulheres, quando começam a aparecer sintomas, não sabemos identificar que é da menopausa, imagine pro companheiro, né, pro namorado, marido. Pois é, eu acompanho isso, você sabe, há um tempão. Eu vejo os caras perdidos no boteco, olho para ele assim, eu convidando para fazer um show, eu sou produtor musical, para quem não me conhece. Vou ter um show lá em tal lugar. Aí o cara... Meu apelido é Charles também. Charles, eu não vou, eu estou me separando. Aí é uma historinha rápida, eu vou contar aqui. Aí eu pergunto, mas você está se separando por quê, cara? Que idade tem a tua mulher? Aí ele, 48. Falei, cara, será que ela não está no climatério, menopausa? Eu já estava pesquisando bastante sobre isso, né? Ele olha para mim assim e fala, mas o que é isso? Aí ele estava bebendo e tal, eu estava indo lá para tal lugar. Eu rapidamente expliquei para ele. E falei para ele, chega na sua casa, procura saber, tenta dialogar e tal, porque eu vi que ele não queria se separar. Isso com filhos e tal.
Então, geralmente, eu procuro aproximar antes de incentivar esse tipo de incentivar a separação e tal. É o último caminho, mas bom. É bom deixar também a mulher, né, reforçar. Claro. Às vezes você fica constrangida de falar o que está sentindo para o marido, com medo, o que ele vai pensar de mim, ele vai arrumar outra. Não, você tem que dar abertura para expor os seus sintomas e levar também, tipo, o nosso vídeo aqui, pra ele assistir. É isso mesmo, justamente, muitas mulheres, isso acontece, muitas mulheres saem dos médicos, das médicas, profissionais de saúde, muitas, hein, porque a gente acompanha aqui, ela acompanha principalmente nos grupos, nas páginas, as mulheres desesperadas, sem saber o que falar. Os homens não estão nem sabendo. Tem uns que até querem saber, sim, querem entender, como eu. Existem homens assim. E existem os machinhos alfa, né, que dizem, isso é coisa de mulher, entendeu? Porque é um universo bem interessante. A partir do momento que ele começa a se interessar, que nem eu falei, as coisas começam a se encaixar. Por isso que ela fazia aquilo, por isso que se comportava daquele jeito. E muitos médicos, nós não somos médicos, tá? O lance é a gente fazer uma ponte, porque tem muita falha, tá? Eu acho que falta muita comunicação, eu acho que os médicos tinham que se falar, né? Bater papo, trocar mensagens, tá? O endocrinologista, olha, quem é o teu médico? Quem é ginecologista? Quem é o psiquiatra? Que tipo de médico? E falar um com o outro, sabe? Porque acabam trocando as medicações e falar, isso aí não tá bom e tá... Bom, então agora a gente vai entrar nesse assunto. Depois o resto, a gente vai falar tudo na nossa descrição e na nossa apresentação, o porquê do canal, tá? Porque podem falar, o que eles estão pensando? Não, a gente tem uma visão bem diferente, bem ampla e como uma mulher que sofre como as outras, sem ser médica. Então a visão é outra. E a minha visão é de um homem companheiro que escuta e está tentando aprender. Isso aí. Vamos falar sobre o teu assunto agora. Vamos, estava tudo bem comigo, assim. Bem. Estou fazendo reposição hormonal, estava dormindo bem, mas eu tomava um remedinho para dormir, tudo bem. Então, acordava mais disposta, fazia minhas atividades durante o dia, tinha ânimo para ir para academia. Porém, no retorno com a endócrina do tratamento de reposição, meu nível de estrogênio estava mais baixo. E eu relatei que eu estava dormindo bem porque estava tomando uma medicação. Aí essa medicação, ela... Que arrasa a pina. Ela falou, ela vai te engordar uns 4 quilos ao ano, além de abrir o apetite. Aí fez sentido tudo que eu estava sentindo, né? E retenção de líquido também, né? Uhum. Tava me sentindo mais inchada, tinha uma fome, assim, fenomenal, principalmente compulsividade para doce. Doce e pãozinho, que não tinha, mas apareceu, né? É o princípio ativo da mixapina, alguma coisa assim. Isso daí. Que dá que acontece no cérebro, né? Que mexe com o cérebro, essa reação. Essa vontade incontrolável. A reação de querer comer, principalmente coisa que não pode. Aí se suspendeu. Eu também não queria mais tomar, imagina. É um sufoco para treinar forte na academia e só engorda. Falei, poxa, desanima, né? Aí eu acabei deixando de tomar. Não tive mais aquela ansiedade para comer o pãozinho. Na verdade, a farinha branca que me faz mal, que tem o glúten, né? Isso eu me sentia muito inchada. Agora, eu vou fazer aqui já uma parte. Porque eu perguntei para ela quando ela voltou. Ai, eu odeio quando você me interrompe. Eu interrompo mesmo, eu tenho que interromper. Você não vai indo embora. Eu vai indo embora. Dudu, vai indo embora. Eu tenho que cortar. Dudu de fora. A semana passada,
Semana passada eu perguntei como é que foi a sua consulta. Ah, foi bem, fiz os exames e tal, eu tô com estrogênio baixo. Aumentou a dose. É. Tá, papapá. Até que ela me falou que vai. Aí ela disse para parar, a médica disse para ela parar com a razapina. Né, que causa. Que faz dormir bem pra caramba, né? Dorme e apaga, mas causa esse efeito engordativo. Aumenta o apetite e tudo mais. Então, sei lá, o que eu estava falando para ela aqui, questionando a Cláudia, por isso que eu interrompi, é que eu acho que falta uma, sei lá, que médico não é mecânico, médico não é arquiteto, médico não é isso e não é aquilo. Acho que os médicos têm que falar entre eles. Tudo bem. Eu acho que tem que falar entre eles. Ela está tomando a razapina há quanto tempo? Acho que uns 3 meses, eu tomava meio comprimidinho. Então, meio comprimido desse remédio, mas estava dormindo bem. E agora ela parou de repente, sei lá. Eu acho que tinha que ter uma comunicação. Agora conta, o estrogênio Mas está ela melhorando. falou, vamos adequar, vamos fazer uma tentativa aí de controlar os níveis, né? Porque a progesterona, ela só não protege o endométrio, mas ela é via oral para cuidar do sono. Então, o que se foi feito? Aumentou o meu estrogênio para mais 0,25 miligramas. Eu tô usando 1 miligrama de estrogênio e a progesterona eu estava tomando um comprimido de 100 miligramas à noite. O que aconteceu? Com essa dosagem maior de estrogênio, me deu um ânimo melhor. Eu percebi que eu fiquei um pouco mais, o humor ficou melhor. E a agitação, assim, aquela pegada de ter ânimo para fazer isso, aquilo, também ajudou. Porém, ela deu uma sensibilidade nas mamas, mas é uma coisa sutil que eu não sentia. Quer dizer, você começa a ligar os pontos, né? Que ele tá fazendo efeito, porque já mexeu com alguma parte detectável. Porém, o sono, já no 2 dias seguidos, eu já não dormia bem. E aí sobra para quem? Agitado, depois você fala. Eu estava agitado, acordando de madrugada, acordando cansada, como se tivesse corrido uma maratona inteira. O cérebro também funciona, não desliga totalmente quando eu estava tomando a medicação. Porém, conversando, fazendo um feedback para minha médica, ela falou, então vamos aumentar. Na verdade, ela queria que eu diminuísse o estrogênio por conta dessa sensibilidade nas mamas. Porém, eu questionei que estava me fazendo bem e era uma coisa que não me atrapalhava. Mas que eu precisava mesmo impactar a insônia, né? Aumentou-se o dobro da progesterona que eu estou tomando. Hoje eu vou fazer o teste. Estou tomando 100 miligramas à noite, hoje eu vou passar para 200. E ver como que eu me comporto. É isso mesmo. Então, vocês estão vendo como não é fácil? A gente debateu aqui antes para gravar a vida como ela é, o que está acontecendo, né? Os meus sintomas de muitas mulheres aí. Justamente passar para as mulheres e para os homens também, para que os homens comecem a entender o que acontece com as suas mulheres. Acho que tá bom. E as suas companheiras. E isso não é questão de coisa de mulher, tá? Não tá repetitivo, não. Tá repetitivo. Tá bem didático. A gente vai voltar no mesmo assunto. Quer dizer, que não vai ajudar só o casal, vai ajudar quem tem a família toda, né? Como uma pessoa que é tão fundamental na família não pode ficar desequilibrada? Desanda tudo. Pois é, e aí o que acontece? É filho que fica com a cabeça meio por hora porque não está entendendo porra nenhuma, né?
Mas sobra principalmente para o cara que está ao lado, geralmente sobra para o cara que está do lado, né? E a gente tem que entender, é isso. Não dá risada, não. Não é para dar risada. Presta atenção. E a gente dança em vários momentos, né? Só que se a gente entende, aí... Ele perdeu a paciência 2 vezes. Aí o prêmio vai ser bem legal, o prêmio vai ser legal. Então tem que ter paciência, carinho, tem que ser muito gentil. Mas que dá vontade de sumir da frente ou... Tipo, tem hora. Não, o primeiro sou eu, né? O primeiro sou eu. Então, tá, beleza. Cláudia e Carlos, Climatério Casal Brasil, a gente fez uma prévia aqui do que a gente vai fazer. Mas o lance, ó, tem um grupo além da página, que é o grupo para mulheres, é o Climatério e Menopausa para mulheres descamisadas, para mulheres pobres, que sofrem, não tem grana para pagar médico. O SUS é maravilhoso? Tá? Mas acontece que ela precisa ter um acompanhamento. Então vai uma vez, depois demora para ser atendida e não vai de novo. Aí o que elas fazem? Elas criam grupos no desespero e começam a conversar entre elas e se automedicam. Tomam hormônio e sem poder, entendeu? E outras que falam, ai não, hormônio faz mal, não vou tomar nunca. Ainda acho que é hormônio lá do século passado, né? Aqueles testes lá que porque hoje em dia, se você não fizer a reposição hormonal, aí sim tem probabilidade de ter um câncer de mama, um AVC, a osteoporose também aumenta absurdamente. A reposição hormonal, ela breca a evolução da osteoporose. Agora, a ignorância é muito grande. E se o profissional não é bom e não é atualizado, que tem de monte de nego só querendo ganhar do dinheiro, entendeu? E o cara já receita calmante e diz para a mulher que ela não está sentindo nada, que ela não tem nada, sendo que ela já está no climatério, está entrando na menopausa ou já até entrou na menopausa, mas o cara não fala sobre reposição hormonal. Tá? Com uma reposição que não é sintética, né? É bioidêntica. É bioidêntica. As mesmas moléculas que nós temos. Então, sabe, falta esse tipo de orientação. Então, o que acontece? Começa a dar problema para o casal, para a família, principalmente para ela, e fica esse círculo vicioso. Falta de informação dos profissionais de saúde, do governo, da própria imprensa, tá? Um detalhe aqui, tá? Pode até ficar longo, mas aí vocês vão cortando, o que foi chato. Mas o povo, isso aqui, a gente vai pra rua, a gente já tá indo pra rua, a gente vai fazer um bate-papo legal, né? Ela vai conversar, a gente vai conversar com os casais, ou com mulheres que estão assim, mulheres inclusive que quando foram tentar fazer a reposição hormonal, descobriram que estavam com câncer. Aí já era, não pode fazer. Existem outros tratamentos, tá? Aliás, existe uma empresa de medicação, que é enorme, que não é do Brasil, tá? Que está já com um medicamento em fase de testes. Não é nem um medicamento, tá? É um produto que está em fase de testes. Eu não posso abrir agora contra os fogachos e também para mulheres que não podem fazer reposição hormonal, tá bom? Então é isso. Então a gente está aqui para falar para os pobres também e para... tem gente que não dá, tem gente que sai do trabalho e vai para o TikTok. Tem gente que vai para o Netflix, tem gente que vai para o TikTok. E aí? Né? Então a gente fala na rua também, tá bom? Vamos encerrar? Vamos, se alguém quiser comentar, deixa aí embaixo as e perguntas. Vê se puder curtir essa coisa da nossa página, dá like uma ova, curta a nossa página, tá bom? Tchau. Tchau. E atenção, aqui é a Cláudia e aqui é o Carlos. Climatério Casal Brasil. Tchau.
Tava gravando. E agora?